Banco da Terra. O Fundo de Terras e da Reforma Agrária, Banco da Terra, foi criado pela Lei Complementar nº 93, em 4 de fevereiro de 1998, e regulamentado pelo Decreto nº 3.475, de 19 de 5 de 2000. Seu objetivo central é financiar a compra de terras por trabalhadores rurais sem terra ou possuidores de terras insuficientes para prover o sustento da família. A proposta de criação do Banco da Terra surgiu no Brasil em um contexto de retomada do debate sobre a reforma agrária, marcado, no plano interno, pela intensificação das ocupações de terra, em especial pelo MST, e no externo, pelo redirecionamento das políticas do Banco Mundial em relação ao tema fundiário. Desde meados dos anos 1970, essa instituição explicitou críticas às abordagens clássicas de reforma agrária, nas quais o Estado desempenhava um papel central, considerando-as coercitivas, dirigidas, centralizadas e portadoras de uma dimensão de confisco, visto que as terras eram muitas vezes pagas abaixo dos preços de mercado e parte em dinheiro, parte em títulos públicos. Em contrapartida, passou a defender a necessidade de estimular os mercados para facilitar a transferência de terras para usuários considerados mais eficientes. Sob o estímulo do Banco Mundial, políticas de reforma agrária conduzidas pelo mercado foram implementadas ao longo dos anos 1990 em países como Filipinas, África do Sul e Colômbia. As novas diretrizes do Banco Mundial tiveram um solo fértil no Brasil, na medida em que, desde o debate em torno do Plano Nacional de Reforma Agrária de 1985 e na Assembleia Constituinte de 1988, acentuou-se a pressão, em especial dos setores ligados à grande propriedade, para a busca de mecanismos de obtenção de recursos fundiários que se fundassem na negociação e compra, em detrimento da desapropriação por interesse social. Atendendo à diretriz de iniciar a implementação dos programas de reforma agrária conduzida pelo mercado, com um projeto piloto, a primeira experiência brasileira iniciou-se no Ceará em 1996 com a criação de um fundo rotativo de terras, que viabilizou uma parceria com o Banco Mundial para incluir uma proposta de crédito fundiário no Projeto São José, um programa de combate à pobreza. Em 1997, o governo federal começou a implantar um programa similar, denominado Cédula da Terra, e também garantido por um empréstimo feito pelo Banco Mundial nos estados do Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e no próprio Ceará. Os recursos destinavam-se à obtenção de terras e a permitir aos beneficiários tanto o acesso a financiamentos para implantação de projetos, quanto a contratação de assistência técnica adicional às oferecidas pelos órgãos governamentais ou anteriormente executadas pelo órgão público federal responsável pela reforma agrária. O ponto de partida para o ingresso no programa era a constituição de uma associação de pequenos produtores ou de sem terras que deveria procurar um agente financeiro ou órgão de terras estadual com a proposta para o assentamento. Analisada a situação, ser-lhe-ia fornecido um montante de recursos para buscar uma área cujo valor seria negociado com o proprietário. Em seguida, retornaria aos órgãos governamentais para que avaliassem se a qualidade da terra era adequada, se o preço acordado era razoável em termos de mercado para aquela região e, finalmente, se a cadeia dominial era juridicamente inquestionável. Feito isso, seria dada uma carta de crédito à associação que, por intermédio de um agente financeiro estatal, adquiriria em condições de mercado a propriedade. A partir desse momento, essa comunidade faria jus aos recursos creditícios específicos para áreas de assentamento, Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária, Procera e Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, PRONAF. O financiamento seria reembolsável, tendo a associação compradora o prazo de até 20 anos para amortizar a dívida, com carência de até 3 anos. Além do empréstimo para a compra da terra, o programa previa recursos para investimentos comunitários em infraestrutura, produção e melhoria imediata das condições de vida da comunidade. A partir desse desenho geral, em função do seu caráter descentralizado, o programa previa a adaptação de suas regras às particularidades de cada estado. A princípio, a Cédula da Terra foi implementada sem provocar maiores debates públicos no plano nacional, apesar de sua ampla divulgação local, por meio de cartazes, programas de rádio, revistas de técnicos e agricultores, etc. Antes mesmo que a experiência começasse a ser avaliada, é prática do Banco Mundial solicitar uma avaliação independente de seus projetos, iniciaram-se as negociações para estendê-la para outras regiões do país, adotando o nome Banco da Terra.
O pressuposto do governo era o de que tinha havido uma queda nos preços da terra e, consequentemente, de que havia uma oferta desse ativo. Além disso, visava a um ganho político, pelo fato de ser privilegiada a negociação direta para a compra da terra. Em que pese a afirmação recorrente nos documentos governamentais de que a desapropriação continuaria sendo instrumento fundamental para a realização da reforma agrária, toda a argumentação neles presente mostrava as desvantagens da desapropriação em relação às formas negociadas de obtenção de terras, em especial no que se refere ao preço. O programa recebeu aplausos das entidades representativas dos setores patrimoniais, mas despertou forte oposição das mais importantes organizações de representação dos trabalhadores e suas entidades de apoio, que, articuladas através do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, fizeram uma série de pressões, inclusive recorrendo ao pedido de painel de inspeção ao Banco Mundial, denunciando irregularidades no programa em curso. As pressões provocaram novas negociações com o banco, dando origem ao Programa de Crédito Fundiário, apoiado pela CONTAG, e que não se estendia a terras passíveis de desapropriação. Leonilde de Medeiros.